No dinâmico universo das startups, onde ideias disruptivas se encontram com a ousadia de empreendedores, o investimento anjo é recurso estratégico para transformar conceitos inovadores em negócios de sucesso. Em meio a um cenário de mudanças tecnológicas aceleradas, quais são os fatores que realmente definem uma empresa com potencial de escalabilidade capaz de justificar o apoio de um investidor anjo? Quando você aloca energia na vida do outro, querendo que o outro prospere, isso de alguma forma volta para você e não é romantismo. Como alinhar propósito, cultura e uma visão estratégica de longo prazo para assegurar um crescimento sustentável e com impacto duradouro. João, obrigada pela sua presença, bem-vindo aqui à BMC News. Eu que agradeço, Paula, muito bom estar aqui com vocês, esse projeto é incrível, que ajuda, que traz informação sempre importante para quem está assistindo e eu estou aqui para servir, para ajudar, para colaborar e também para falar um pouco do mercado de investimento. Exatamente, a gente sabe inclusive, ali, investimento anjo é uma forma de apoio fundamental para startups no estágio inicial e você é uma grande referência, acho que é a maior referência inclusive nisso aqui no Brasil. Queria repercutir mais e entender, o que motivou você, de fato, a entrar nesse universo, quais fatores que chamaram a sua atenção logo no começo. Aliás, inclusive, teve uma temporada de um programa que eu fiz, o Anjo Investidor, e passou aqui na BMC. Sim. Foi muito legal, muita repercussão, muita gente falando comigo, que eu vi você lá na BMC News. E exatamente o que eu fiz foi, na prática, mostrar como funciona ser um investidor anjo, que é aquela pessoa que já fez, que já realizou, que tem uma experiência, que pode agregar na vida daquele empresário, daquela startup, daquela empresa, não só recurso financeiro, mas também conhecimento, apoio, conexões, tudo aquilo que você, quando empresário lá atrás, você queria e não tinha, né? Eu, por exemplo, não tinha nenhum investidor anjo na minha época que eu precisei empreender, que eu estava ali fazendo. Então, de um determinado momento da minha vida, eu entendi que eu poderia agregar muito na vida dos empresários, dos empreendedores, no caso, e também ganhar com isso, por que não? Então, o investidor anjo é aquela pessoa que aloca seu tempo, seu investimento, para que aquele projeto prospere, cresça, e lá na frente seja vendido e que a gente ganhe junto. Sua carreira, ela combina muito essa experiência, tanto em gestão e investimentos, né? Você até falou, quando você começou, gostaria de ter tido, inclusive, a oportunidade de ter ali investidores anjos. Eu queria que você, de alguma forma, pudesse compartilhar para a gente como foi, de fato, nessa sua transição, ou se aconteceu simultaneamente também, quais foram os marcos que acabaram moldando essa sua atuação atual hoje frente à Bossa Nova? A Bossa, ela nasceu em 2015, alguns anos depois, mas em 2009, praticamente 2009, eu fui buscar investimento para uma empresa que eu tinha de gestão de ingressos, do Nordeste principalmente. Eu fui buscar fora do país, no Silicon Valley, que é um ambiente, digamos, de startup, só que eu não sabia o que era startup. E aí muita gente até hoje não sabe o que é uma startup, mas você usa no seu celular, ou o Waze, Instagram, YouTube, Facebook, tudo isso ou foi uma startup. E eu fui buscar investimento para essa empresa e cheguei lá e recebi um não. E eram 4 investidores numa mesa e eu disse, por que esse cara está me dando não? Porque se eu mostrei uma estrutura, mostrei tudo o que eu tinha de maior valor que eu achava, fazendo o pitch, que é uma apresentação, e me deram não. Eu digo, caramba, eu quero ser um desses caras aí. Por que esse cara não está me dando não? E botei aquilo na cabeça, eu vou sentar aí, eu vou ser um investidor. Profetizei aquilo na hora, mas eu primeiro fui entender por que eu tinha recebido não. E um dos caras que estava na mesa me chamou para um café e ele disse, ao invés de você vender ingresso, por que você não aluga seu sistema para os seus concorrentes? Eu disse, não, mas por que eu não posso vender ingresso? Não, você pode vender ingresso, mas seu custo de aquisição de cliente é muito caro, seu CAC. Você tem muito CAPEX, OPEX, você tem muita estrutura, você tem 4 escritórios, a gente não quer ver isso, a gente quer ver outra coisa. E foi ali que eu entendi em que tipo de investimento eles fazem, quem é que estava sentado ali. Um deles era investidor anjo, que aportava naquele fundo, como cotista. Eu disse, putz, como é que funciona isso? O que é isso? Como é que é esse modelo? Curioso, perguntador,
fui fazer perguntas e aí começou a minha trajetória. Li um livro chamado Venture Deals na época, fiz um investimento também pequeno e comecei, e a coisa foi. E aqui no Brasil comecei a procurar em universidades, empreendedores que tinham aquela empresa júnior, comecei a ajudar, a alocar em... Eu tenho muita experiência como empresa, como empresário, e uma experiência inclusive ruim, já quebrei 2 vezes lá atrás. Então, é tipo montanha-russa da vida de empreendedor, empresário. Então, Ruim, mas que nos Estados Unidos tem um grande valor, né? Principalmente as startups, quando fazem os pitches ali, muitas vezes o anjo olha e quer aquelas que quebraram, porque eles já sabem o caminho que deu errado, né? ele não vai querer cometer o mesmo erro, pode cometer erros novos, não os mesmos erros. Eu até hoje, eu valorizo muito o empresário que tenha passado por uma trajetória de fundo do poço. Porque eu sei que aquele cara não vai querer voltar para aquele lugar, entende? Então ele vai buscar uma trajetória. Eu privilegio e dou preferência para os investimentos até hoje. Hoje eu não faço só investimento em startup, faço investimento em empresas também tradicionais, empresas de mídia, empresas de educação, eventos, vários tipos de empresas tradicionais, além da Bossa Nova. Então aquilo foi um baita aprendizado. Comecei a ajudar esses pequenos empreendedores. E fui aprendendo. Em 2014, encontrei um outro empreendedor que estava num ano sabático, que tinha vendido a empresa dele, Pierre Sherman, da família do barco, da família Sherman. E aí a gente teve a ideia de investir em série em muitas empresas pequenas, porque no Brasil não tinha o cheque, não tinha muitos investidores antes, para começar. E os Venture Capital, que são as empresas de VC, elas faziam cheques série A, cheques maiores. Então não tinha o estágio seed, pré-seed, muito bem estruturado no país, e nós combinamos, cara, então bora fazer isso em série, vamos investir nesses empreendedores pelo Brasil todo? Tá, vamos, como? A gente tinha pouco dinheiro, mas tinha já algumas startups no portfólio, juntamos e nasceu a Bossa Nova. E daí toda a história, a trajetória desses 8 para 9 anos de Bossa Nova, e que hoje a gente tem um portfólio gigante, né? Mais de 1.700 empresas, né? Somos o maior da América Latina, a 8ª do mundo, 110 exits, um IRR de 28% ao ano, apenas 7% de write-off. Ou seja, a gente tem o que antes era apenas, esses caras são loucos, isso não vai dar certo, spray and pray. Ao longo do tempo a gente foi provando que esse era o melhor estágio para investir, e era o melhor estágio simplesmente porque é quando o empreendedor mais precisa. O cenário econômico, de uma forma em geral, o cenário macro como um todo, ele tem algum tipo de influência, por exemplo, para esse tipo de investimentos? Porque muitas vezes você está acreditando ali ou investindo num produto, mas com esse grande risco, até de, né, se você tivesse ali alocado num portfólio de uma renda fixa, rendendo de uma forma ali garantido, e você não sabe exatamente qual dessas startups vão acabar ali dando um grande lucro, né? Você nunca sabe. Veja, investimento tem ciência, né? Tem técnica, tem fundamentos, né? Se você sabe quais são os fundamentos, você cria uma sua própria tese, você começa a desenvolver uma estratégia para entendimento disso. E a tese de investimento ilíquido, capital intangível, que é o nosso caso, esse tipo de ativo é intangível, não dá para pegar, né? Não é uma mesa, uma cadeira, e é ilíquido porque você não consegue pedir para o empreendedor te devolver o dinheiro, porque ele está ali gerando renda, emprego, trabalho, desenvolvimento econômico, de alguma forma está ali ajudando o país, né? Ralando, trabalhando, muito diferente de uma renda fixa, que tem aquele valor pré-fixado, principalmente em taxas altas, em Selic alta. Então, sim, é muito diferente esses 2 tipos de investimento. Acontece que um gera energia e o outro não. O outro dinheiro está parado, com todo respeito, tem que estar mesmo. Todos nós temos que diversificar e temos que ter renda fixa, renda variável, ok. Mas quando você aloca energia na vida do outro, querendo que o outro prospere, isso de alguma forma volta para você. E não é romantismo. É realidade, aconteceu com a gente, né? A gente faz investimento em startup e continua fazendo, porque é aquele dinheiro que a pessoa precisa muito para tocar o projeto dele em frente. Você imagina quando você começou aqui, um anjo, o que ele não fez de importância na sua vida, na vida do projeto. Então, é mais ou menos assim.
Então, eu tenho muita energia embarcada na Bossa de ter ajudado centenas e centenas e centenas de empresários, de empreendedores, e que depois esses empreendedores, muitos deles venderam seus negócios e que a gente auferiu resultado com isso. Né? E ao auferir resultado, a gente não pegou o dinheiro e saiu investindo em outra coisa. A gente fez o quê? Continua investindo em mais empreendedores e fez essa capital produtivo girar e transformar nessa espiral positiva que deu certo, né? E que muitas outras empresas começaram a investir, anjo, muitos outros investidores criaram coragem de fazer esse tipo de investimento. Mas se você for olhar em termos de comparação financeira, o nosso retorno ao longo dos anos deu bem mais do que qualquer tipo de retorno de renda fixa, acho que até mais que Bitcoin, se for comparar. Parece conta de mentiroso, mas aconteceu. E nós temos os empreendedores para provar, né, com o nosso resultado. Ninguém fala mais alto ou argumenta melhor que você com os seus resultados, né, Paulo? Então, basta olhar os resultados da Bossa para entender que valeu a pena e continua valendo a pena. Só que é um longo prazo. E o investidor brasileiro, ele é um pouco rentista e curto prazo. Então, eu entendo quando você faz essa comparação, porque efetivamente existe essa comparação para quem não entende o nosso mundo. Quem não entende o nosso mundo desse capital produtivo, ele certamente vai preferir ficar na renda fixa. E tem que ficar lá mesmo, porque só pode vir para esse tipo de ativo quem sabe o que significa esse tipo de ativo. Então, eu não me preocupo se a grande parte dos investidores não estão em negócio. Mas eu posso afirmar, nada rende mais do que negócio. João, você trouxe vários pontos importantes aqui, e inclusive, né, eu acho que o grande aprendizado, até mesmo do não que você levou lá no Vale do Silício, que acabou transformando você e trazendo essa oportunidade de criar de fato ali a empresa, e você trouxe aquela fala, né, que você já quebrou 2 empresas ali. O quantos erros, né, de fato, eles acabam fazendo, todos os empresários acho que cometem erros, faz parte da trajetória de qualquer empresário e também de qualquer investidor. Acho que a gente pode olhar ali para os 2 lados, né? O errar ali, ele serve muito de aprendizado para a gente. Até queria entender, né, o quanto, se você pudesse compartilhar com a gente, né, qual esse erro, talvez pessoal ali ou profissional que você acabou cometendo, que foi transformador na sua carreira e que você olha ali muito, talvez, na hora de investir para ver se essas startups têm cometido ou não, se vocês trazem algum tipo também de mentoria, de ajuda nesse sentido. É difícil fazer mentoria para tantas empresas, né? Muito difícil. Você trabalha, você tem uma comunidade, você cria um modelo, cria um processo e vai, né? E aí a gente é demandado pelas necessidades dela. Então, de trás para frente, assim, hoje não conseguimos mais fazer aquele pegar na mão, como a gente fazia no começo, pela quantidade de investimentos que a gente tem feito. Lá atrás, eu errei muito, eu cometi erros básicos, erros primários. Eu fico triste quando eu vejo empresários cometendo erro básico. A gente tem que fazer muitas vezes o back to the basics para fazer o simples, né? Mas um dos erros que eu cometi é confundir faturamento com lucro. Achava que aquele dinheiro era meu e não era. Então eu cometi ser muito arrojado e o perigo hoje do empresário é ficar no extremo. O certo é o meio, né? Não é ser mediano, medíocre, mas eu sou um pouco arrojado, mas volta para o meio. Eu sou um pouco comedido, mas volto para o meio. E eu não tinha isso, eu era muito arrojado, era muito jovem, muito cheio de energia, cheio de vontade, e terminei. E outra coisa, eu muitas vezes recebia um dinheiro, o padrão aumentava, né? Então mudava de carro, mudava de casa. E quando a empresa ia mal, como é que eu faço para manter esse padrão? Então aí se endivida. Então isso é uma receita errada que eu vejo acontecer até hoje. Então isso foi uma coisa que me ensinou muito. E aí embarca o quê? Humildade, um monte de coisa de aprendizado, ser ouvidor, ouvir as pessoas, receber conselhos, estar aberto a isso. Nem todo mundo está aberto a isso. Muita gente gosta mais de falar do que escutar. Então, essas coisas, Paula, foram transformando o homem que eu sou hoje. Né? Agora, o que eu levo de maior aprendizado, que foi uma coisa que veio mudando no Brasil ao longo dos anos, é o carimbo de fracassado.
eu tive que ter esse carimbo há alguns anos. Fracassado, quebrou, fracassado. E o Brasil era muito pesado nesse aspecto. Lá nos Estados Unidos, não. O fracassado é, como você falou, isso. Aprendizado, um tijolo para construir o castelo, aquelas coisas, fazer uma limonada, né? Aqui não. E aqui veio, de 2010 para cá, que o Brasil começou a entender que aquilo pode ser algo poderoso para o futuro daquele empreendedor como aprendizado. E tem várias lições nesse aspecto, nesse sentido. Então, hoje, quando eu olho uma startup ou uma empresa para investir, de verdade, eu olho primeiro o empreendedor. Se ele tem um nível de consciência elevado, se ele sabe o que está fazendo, se ele não é muito romântico, se ele está mais apegado à empresa do que ao negócio ou ao problema que ele resolve. Então são coisas que eu fui aprendendo comigo, com o meu erro, com os meus erros, com o erro dos outros. E aí é uma beleza hoje que você pode aprender com o erro dos outros. Os treinamentos online massificaram esse tipo de... E programas como o seu e aqui a TV também trouxe isso muito claro para o mercado e ensina, né? E isso hoje eu procuro ver esse padrão de uma maneira muito mais estruturada. Então, esse foi o meu maior ensinamento de aprendizado e que também, ao passar dos anos, depois da Bossa, teve mais um grande aprendizado que é entender, e as empresas entenderem que você não precisa ser uma startup. Você não precisa ser uma startup. Você tem que ter a mentalidade também de startup. E esse foi um outro grande aprendizado dos meus últimos 5 anos. Foi realmente isso impactou e vem impactando o mercado. E eu venho presenciando hoje com muita alegria muitos transatlânticos, que são as grandes empresas, querendo dar curva rápida, quando que na verdade um modelo jet ski, um modelo mais ágil, consegue fazer as coisas muito mais simples, com mentalidade ágil, com modelo ágil. E parte desse aprendizado eu fui escrevendo livros, né? Eu fui escrevendo livros com o aprendizado do que eu estava naquele momento sendo impactado. João, neste bloco, né, queria falar um pouco mais sobre mudanças tecnológicas, até porque nós estamos falando aqui sobre startups, empresas, olhando ali, de fato, essa mudança que a gente tem visto cada vez mais forte, né, tanto com chegadas de inteligência artificial, a parte tecnológica como um todo. Muitos investidores, eles acabam ali, né, de fato, olhando mais, se voltam para setores mais emergentes. Na sua opinião, quais áreas que você acredita que possam ter maior potencial de crescimento aí a médio prazo? Olha, todo mundo, a grande parte das pessoas, quando falam de tecnologia hoje, remete à inteligência artificial. Mas eu queria te falar que a inteligência artificial, ela já está aí, né? Então tem 4, 5 grandes players de base de dados e de algoritmo e tal. A grande oportunidade que tem nesse setor são os serviços usando inteligência artificial. Serviços da saúde, dos bancos, serviços de vários setores, né? E isso é uma grande oportunidade, usar a tecnologia para atender aos mercados específicos. Isso não está sendo muito olhado. As pessoas, inteligência artificial, vou investir nisso. Não, cara. Você vai investir no serviço e no problema que a inteligência artificial vai ajudar a resolver, né? E nas ferramentas que isso, transacionais ou não, ou de software como serviço, whatever. E esse é a grande tendência do momento de você investir nesse tipo de projetos. Como tendência, a gente lá na Bossa, por exemplo, a gente nunca olhou um setor como tendência. Agora é metaverso, agora não sei o quê. Eu comparo isso como paleta mexicana. É verdade. Parece com paleta mexicana. Cara, você não pode entender. Você tem que ir no problema e investir nisso. Investir na solução desses problemas. Essa é a grande e única tendência que a gente tem que olhar. A tecnologia ela já está aí, né? É cada vez mais rápida, cada vez mais veloz. Se você olha uma provedora de internet, a disputa entre eles, Paula, qual é? É banda mais larga para o consumidor e preço mais barato. Ficam disputando clientes, roubando um cliente do outro. Qual é? Eles não são mais uma empresa de internet, eles são uma empresa de serviços. Quanto maior a quantidade de serviços que tiver e maior ser sua distribuição, mais à frente eles vão estar. Então,
é isso que tem que ser olhado e não uma tendência de tecnologia, entende? Aonde eu vou investir? Aonde tiver o maior mercado em relação àquele problema que está sendo atendido. Essa transformação digital, de certa forma, ela já não é mais uma tendência, né? Você falou ali da paleta mexicana, eu lembrei disso. Ela não é uma tendência porque ela é uma realidade, uma necessidade, na verdade. Acho que talvez a palavra é inevitável, né? É inevitável. Mas ainda assim, talvez a gente tenha muitas empresas ou até mesmo as pessoas físicas ali sem saber, de fato, usar isso ao seu favor. Como que você tem enxergado, de certa forma, essa adaptação, vamos dizer assim, tanto das empresas, né, mais tradicionais ali, como a gente falou dos transatlânticos, mas as pequenas empresas ali que têm talvez anos de operação a esse modelo digital? Eu chamo isso de nível de consciência empresarial. A economia, a velha economia, é comprar, vender, alugar, prestar serviço. A nova economia, ela embarca alguma coisa que mudou em determinado momento o mercado, não só nesse atual momento da disrupção tecnológica. Lá atrás, na Revolução Industrial, aquilo foi uma nova economia que aconteceu a partir dali e todo o mercado se transformou. Então, assim, eu vejo os empresários atuais muito focados ali, muito naquela história da maneira que ele vende, aí mal usa um WhatsApp, um e-commerce. Mas, cara, se você, na pandemia agora, você viu o que o iFood fez nos restaurantes. Foi a única alternativa que tinha. Tinha restaurante que não tinha delivery, tinha restaurante que não tinha outros modelos, a não ser o modelo tradicional, nem fazia reserva de mesa. Então, essas dores, elas vão trazendo uma evolução para o empresário através da dor. Uma pena que a gente não empreende por oportunidade, empreende por necessidade. Então, quando o empresário tem uma dor, uma necessidade, o que ele faz? Procura algo para resolver o problema dele. E a tecnologia hoje, e os 5 passos para aquilo, 3 passos para aquilo outro do TikTok, do Instagram, que é o tempo todo, isso ampliou a visão de muitos empresários para este momento e a oportunidade que um celular tem de transformar o business dele tradicional. Não é só fazer um e-commerce, não é só vender pelo WhatsApp, entende? Então, é o modelo de negócio, é escala, é escalar. Como é que escala? Cresce receita sem crescer despesa proporcional. O que o empresário tradicional consegue aumentar sua receita sem aumentar a despesa? Ele eu não consigo fazer isso porque ele precisa comprar para vender, ele precisa de mais pessoas para fazer o trabalho. Então, sim, até um segmento agropecuário você consegue escalar. E aí, essa é uma parte. E a outra parte, qual é, João? Como é que vai subindo? Só para o equity. Os empresários não sabem que eles têm um patrimônio que é a empresa deles. Eles conhecem muito faturamento, vender, aumentar a venda, expansão. Expansão é outro problema. Expansão se fala expandir através de franquia, expandir através de uma nova unidade de negócio, expandir através de licenciamento. O que mais? As startups mostraram que dá para expandir de várias formas. São 22 formas de expansão. Então, aí vem o quê? A força que isso traz no equity dele. Que o equity é o valor que você tem na sua empresa, que você não sabe negociar isso. Porque muito empresário não sabe que isso tem uma força. Eu não vou abrir meu equity para um sócio. Não, cara, não é isso. Quanto é que vale a tua empresa? É 1 milhão? Então você tem 100% da empresa, você tem R$1 milhão que você pode negociar. Tanto para atrair talento, para comprar outra empresa, para fazer swap de ações, tem várias formas de fazer. Então este pensamento de startup, que é a história que vem a tecnologia, como começou, é que hoje transfere esse jeito de fazer negócio para o mundo da velha economia. Quando você falou ali da escala, né, ganhar escala, como identificar, de fato, uma empresa aí com alto potencial de... Escalabilidade significa você fazer um crescimento X% ao mês. Né? Qualquer empresa pode escalar e nem para isso você precisa ser escalável. Ser escalável só acontece, por exemplo, eu te pergunto, você precisa de mais estrutura no Netflix, mais funcionário no Netflix para ter mais um usuário? Não precisa. Então ele é escalável. Mas João, é porque é tecnologia. Não, qualquer empresa, qualquer negócio pode ter uma fonte de receita escalável, né? Buscando mais clientes, mais receita com menos custo de produção, com menos... Aí você pode fazer otimizando seus processos, você pode fazer terceirizando, tem várias formas de você escalar uma atividade, pode embarcando uma camada de serviço de tecnologia, colocando, por exemplo, uma assinatura.
Vou te dar um exemplo simples. Imagina uma granja. Uma granja, ela lá produz ovos das galinhas. Para você crescer, você tem que ter mais galinha, mais estrutura, mais atendimento para aquelas galinhas, mais forma, né? Aquele modelo de produção. Eu posso ter um negócio escalável de venda de ovo, assinatura de ovo. Eu posso, mas eu preciso da granja? Não. A granja é de alguém para me fornecer o ovo. Eu posso montar um negócio escalável de venda de assinatura de ovo. E eu não preciso necessariamente ter a granja. No passado, não. No passado, você só pensava nisso se você tivesse a granja. Então, eu não preciso muitas vezes da estrutura física de produzir o pão para eu trabalhar o pão. Entende? Uber, Airbnb, iFood e por aí vai. Então, você está dizendo que não vai ter mais ninguém produzindo e tudo é tecnologia? Não. É um jeito escalável de você pensar o seu próprio negócio. Porque o seu próprio negócio não é mais uma empresa de produto e serviço. Marketplace também, né? Só corrigindo aqui também, entrando um pouco mais, né? As empresas de marketplace, o Mercado Livre, por exemplo. Mercado Livre, até a própria... Que virou mais logística. Até a própria empresa como Magalu, virou uma marketplace, porque entendeu o que é o entorno do que ela faz. Não é só ela vendendo, mas outros vendedores. Então, isso é um pensamento escalável. Muito bem colocado, muito bem colocado. Então, tem várias formas de você escalar, de você expandir, de você crescer e de você valorizar seu equity. Estamos conversando com o João Kepler. João, neste bloco, eu queria entender até um pouco mais ali. A gente falou bastante, né, no primeiro bloco ali um pouco sobre lucro. Você até falou que confundiu, foi um dos erros, né, falar em faturamento e lucro. E eu acho que muitos empreendedores e muita gente no dia a dia acaba tendo, de fato, ainda talvez ali muitas dúvidas em relação a isso. Empreender exige pensar além desse lucro imediato também. Como que você olha e até mesmo compartilha, né? Claro que você falou que você tem uma escala ali muito grande, não dá mais para fazer uma mentoria a todos, mas como você acaba, de alguma forma, orientando, através das suas mídias, dos seus livros, os fundadores dessas empresas a desenvolverem ali uma gestão uma visão mais estratégica de longo prazo? A gente sabe que o lucro, ele demora para chegar muitas vezes. O lucro é uma visão muito imediatista, né? De você querer aquilo mais no curto prazo, aquela renda, aquele comprar e vender. Mas tudo bem, faz parte e tem que ter. Né? Quando você tem uma visão de longo prazo, quando você tem uma visão de 10 anos, é muito difícil, é muito longo alcance. E você precisa de visão para chegar a longo alcance. Eu digo que empreender hoje é olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Porque você não vai conseguir ver porque você não tem esse alcance. E tudo bem, né? É só você exercitar e ter a consciência que você não sabe e que você precisa aprender. Este modelo, ele é um modelo que as startups, elas vêm aprimorando com muito mais agilidade. Então, as startups, elas estudam mais, elas se preocupam com esses termos, se preocupam com esse tipo de erro, se preocupam com os acertos. Sabe, por exemplo, que é importantíssimo você entender uma persona, um ICP, um público, do que é mais importante muitas vezes do que você abrir uma frente, uma loja e sair vendendo. Mas vendendo para quem? Sabe, aquela rua da autopeça, rua da farmácia. Não tem mais isso, né? Então, eu preciso, antes de abrir o negócio, eu preciso saber para quem eu vou vender, o que eu vou vender. Né? Então, principalmente, por que eu vou fazer aquilo. Tá? Então, as startups, as empresas, os empreendedores, eles buscam muito mais conhecimento, muito mais informações hoje do que a gente via no passado. E principalmente comigo, né? Porque você viu, eu tive que levar umas porradas para aprender. Então, me preocupo muito com esse nível de consciência e com conhecimento. O conhecimento, ele tem alguns níveis, uma forma de aprendizado, porque informação é que você está me ouvindo, conhecimento é aquilo que você aplica, entendimento é aquilo que você aplica e ensina, e aí vai a sabedoria, aquilo que você escreve sobre tese daquilo, e o impacto que é o que você quer que as pessoas recebam como seu legado em vida. E foi o que eu fiz, né? E foi exatamente onde eu cheguei no legado. Eu escrevi livros, eu quero, através das mídias, não só de forma orgânica, não impulsionada, é que este ensinamento chegue a todo mundo, não só ao grande empresário, não só ao grande e médio empresário, mas o pequeno também. Ele consiga entender que ele pode, que não é sobre dinheiro para fazer dinheiro, é fazer mais com menos. E mais com menos só faz quem tem conhecimento.
Aliás, tudo na vida se só faz com conhecimento. As pessoas acham que dinheiro é mais importante, não é o conhecimento. Quer um exemplo, Paula? Quando eu vejo muitas vezes o cara, qual é teu sonho? O cara fala, eu quero ter uma casa em Orlando. Isso é matéria, isso é bem. Mas pouca gente diz assim, eu quero ter mais conhecimento para ter mais coisa. Sabe? As pessoas não fazem isso. E isso é o que eu tento compartilhar. Né? Aí você fala, você tem treinamento online? Não, não tem. Não tenho nada. Eu não tenho nenhum curso online, eu não vendo nada. Eu vendo muita coisa, mas não isso. Né? Porque eu acredito que informação ela é pública, ela tem que ser compartilhada. A gente tem que o tempo todo ajudar. Eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para me vender. Até agora eu não te falei o que eu faço. Ou seja, em nenhum momento eu tenho interesse nisso. Então, eu tenho interesse em gerar um conhecimento público para que o mercado cresça e, por consequência, todos nós ganhamos, todo mundo ganha e eu ganho também quando eu tenho um empresário melhor preparado para eu poder fazer um investimento. Ou então eu vendo uma companhia minha que eu acabei de fazer investimento. E foi assim o Anjo Investidor. Essa foi a essência daquele programa, de trazer mais conhecimento público de como é fazer pitch, de como é falar com o investidor, e a partir dali muita gente começou a se organizar e começou a me apresentar projetos muito mais estruturados. Então meus livros sempre foram nessa linha de ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei, porque não tinha quem me ensinasse, só tinha livros técnicos. E hoje, através das mídias, das redes sociais, dos livros, dos podcasts, dos programas, eu consigo compartilhar um pouco daquilo que eu estou vivendo na prática. Então, é isso. E traz um pilar educacional muito forte, né? Por trás desse compartilhamento, dessa informação também. Né? Esse pilar educacional hoje é feito através dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho 3 filhos empreendedores, um de 25, 23 e 20. Uma menina e 2 homens, e o mais velho tem uma empresa de educação, que coisa eu não tenho, mas ele tem. E o único treinamento que eu tenho, se é que pode chamar assim, que é uma imersão presencial de 2 dias, que eu fico com ele, eu faço lá com ele, a cada 60 dias. E meu filho, o Davi, ele tem um grupo de empresários, e ele é jovem, muito jovem, que ele pilota esses empresários, também numa pegada educacional. João, falando, né, em perfil ali, principalmente, a gente estava falando até sobre essa questão, talvez o meu sonho é ter uma casa em Orlando, ou ter, né, ali muita gente pensa assim primeiro, e você pontua muito bem, né, que isso é uma consequência, de fato, do sucesso. Além dessas ideias, muitas vezes... do conhecimento. Do conhecimento, perdão, isso. Além de ideias, muitas vezes, que a gente vê ali, inovadoras, eu queria entender um pouquinho mais do perfil, de fato, né, dos fundadores, né, se é, de fato, decisivo ou não para o sucesso da empresa. O que ele coloca à frente desses objetivos deles, quais qualidades, talvez, daria para a gente destacar ali, que acabam sendo fundamentais ou importantes, até quando você vai selecionar um projeto para investir, o que vocês olham? Hoje eu faço seleção de projetos muito mais em negócios também tradicionais, né, através de uma holding de investimento. Ali na holding de investimento, que são negócios mais tradicionais, eu olho muito o que o empresário consegue perceber do futuro desse business dele. Né? Qual o tamanho que isso pode ficar e se ele entende o equity, se ele sabe que do ponto A para o ponto B, e se ele sabe quanto tempo pode levar isso, qual é a valorização que isso pode ter em equity, em potencial de crescimento e de escala. Então, eu olho basicamente isso, claro, o perfil do empreendedor, se é um cara humilde, se é um cara que ouve, se tem um coração ensinável, se é um cara que vai conseguir se relacionar com a gente, porque é um casamento, né? E aí precisa se relacionar, precisa ter humildade nesse trato, ter acessível. Tudo isso faz parte da minha análise. Eu aprendi a entender de gente, eu gosto de gente, eu invisto em gente. Negócios é consequência desse relacionamento. Se você entender que isso é mais importante, todo o resto fica mais fácil a partir do conhecimento. Então tem 2 coisas que eu costumo dizer que eu aprendi, tá? O que eu estou te falando agora, Paulo, eu aprendi, quero compartilhar com a tua audiência, que é o seguinte:
Muita gente acredita que a melhor coisa para fazer investimento ou fazer negócio é a confiança. Ah, para fazer negócio eu preciso confiar. E para confiar, e depois que eu confio, acabou. Não. Para fazer negócio você não precisa de confiança, você precisa de conhecimento. A confiança vem depois do conhecimento. É crer para ver. A confiança é fé, é esperança, é expectativa. Conhecimento por que você conhece do assunto, você confia. Porque senão você desconfia. Entenda? Se eu tenho conhecimento, eu desconfio, eu não faço negócio. Se eu tenho conhecimento, eu faço negócio. Eu sou um pouco contra-intuitivo nesse mercado, no sentido de negócios, por exemplo. Eu faço negócio com amigos. As pessoas não fazem negócio com amigos, eu faço. Porque para mim, um amigo é conhecimento. Se eu tenho conhecimento quem é, os defeitos, as vantagens, virtudes, eu prefiro muito mais fazer negócio com gente que eu me relaciono. Porque a chance de eu errar é menor, porque eu tenho conhecimento. E o conhecimento gera o quê? Confiança. Então, é um pouco isso que eu embarco na hora que eu analiso um projeto. E a cultura da empresa, né? A gente sabe que cultura ela é fundamental para o sucesso sustentável, mas eu queria entender, até na tua visão, quais práticas, por exemplo, você acredita que ajudariam a empresa quando ela escalar, não perder a sua cultura e a sua essência? Porque muitas vezes isso acontece. Acontece muito, né? O dinheiro atrapalha muitas vezes, e essas startups tiveram recentemente, por exemplo, com o Selic a 2%, a gente teve um caminhão de dinheiro caindo no colo delas, né? E não tinha nem o que gastar, o que investir, isso atrapalhou. Tanto é que quando veio a maré seca, o que aconteceu? Muitas tiveram que se reestruturar, demitir, layoff, por aí vai. Então, a cultura, ela parte muito, de novo, do empreendedor, do founder, e ele tem que, todo mundo, não é só contratar pares, ou pessoas similares, ou pessoas que você gosta, mas é simplesmente entender o que você quer como futuro do teu negócio. Se você sabe para onde vai, todo mundo vai seguir naquele modelo. E se você é humilde, certamente você é ouvidor. E se você sabe o sonho do teu colaborador, se você sabe, se você se preocupa genuinamente com o outro, ele vai se preocupar com você. Porque se ele não se preocupar, ele não vai ficar lá, ele mesmo vai pedir para sair. Porque aquele ambiente vai incomodar. Você não precisa demitir, sabe? Então, a cultura, ela vem do líder, que ele, através do destino que ele quer para o negócio dele e quais são os caminhos que vai levar nesse destino. Se ele compartilha isso, se ele compartilha o sonho dele, se ele compartilha os interesses genuínos, intencionalmente, praticamente ele vai ter colaboradores intencionais que vão buscar trilhar o mesmo caminho. Como é que fideliza isso? Como é que perpetua isso? Cultura do equity. Quando você, por exemplo, faz um stock option na sua empresa. Você coloca ações, pega 5% da sua companhia e faz um plano, 5% da sua companhia para os próximos 10 anos. Se esse colaborador ficar comigo 10 anos, 1 ano por ano, eu dou a ele 0,0 alguma coisa da minha companhia. E sabe o que vai acontecer? Todos os teus colaboradores vão querer o teu crescimento, porque é o crescimento deles em termos de valorização do negócio. Então, cultura está muito romantizado, no sentido, tem que ter cultura, tem que ter um modelo, mas eu acredito que a cultura ela vem desta forma que eu estou te dizendo, do que você quer para a sua companhia, do que você quer dos seus colaboradores, do que você quer compartilhar e do que você quer que as pessoas sirvam você. E para servir você tem que fazer uma coisa muito simples, servir primeiro. João, a gente estava falando inclusive, né? Agora há pouco você falou ali do equity, trazer essa cabeça de dono para dentro da empresa. Tem muitos empresários, inclusive, que têm colocado, né, têm implementado essa questão de partnership ou até mesmo dessa divisão ali, né, de trazer esse comprometimento. Mas a gente vê talvez uma mudança, eu queria até entender na sua visão comportamental, principalmente de uma geração mais nova que tem entrado no mercado de trabalho, talvez com uma visão um pouco mais diferente do que gerações um pouco anteriores que olhavam ali para um crescimento de construção de carreira. Hoje a gente tem visto, talvez por conta do imediatismo, uma necessidade, muitas vezes também, dos resultados serem rápidos. Você enxerga, de alguma forma, algum tipo de uma mudança comportamental nas diferentes gerações? O conflito geracional, ele é o que a gente está vendo o tempo todo, né?
Mas, de novo, se você tem uma estrutura e um objetivo muito claro da companhia, o jovem ele termina entendendo isso e qual o papel dele dentro desse conflito geracional. Né? O jovem também, se você for bem claro e transparente na comunicação, da maneira dele, que ele entenda, ele vai conseguir fazer uma adaptação, ele vai conseguir buscar também da forma dele, aquele caminho e aquele destino que você planejou. Claro, é mais difícil uma pessoa de uma outra geração conviver com um jovem de uma geração imediatista, digamos assim, né, de geração superficial, de não ler um conteúdo do e-mail, só ler o subject, o título que a gente vê. Mas, por outro lado, eles são muito mais eficazes na pergunta certa para ter a melhor resposta possível. E aí, o ChatGPT, por exemplo, é assim. Se você não souber fazer pergunta, ele não te traz a resposta. Se você perguntar errado, ele traz a resposta errada e por aí vai. Então, esta geração, ela consegue, mesmo tendo essa leitura superficial, ela consegue trazer uma resposta ou uma pergunta muito mais efetiva muitas vezes. Claro que a senioridade, o cabelo branco, né, ela embarca essa experiência de ter feito, né, e eu digo isso muito para os meus filhos, né? Quando eu faço assim com eles, quando eles estão indo para um caminho, e lá em casa o caminho pode dar com a cara na parede que tá tudo bem. Eu não digo assim, eu não tiro a parede para os meus filhos passarem, né? Então, você vai lá, eu faço assim, Quando eu faço e eu faço com todo mundo. Então, quando eu vejo que o cara não está indo, eu não digo assim, vai por aqui. Eu não faço isso nem com meus filhos, eu nunca disse vá por aqui. Eu digo, mas por que não você não olha tal coisa? Porque mas é uma questão cultural, talvez, do papel ali, você acha, do Brasil, né? Eu até falo isso comentando aqui, você falou do Vale do Silício, estive lá e aprendi que existe muito uma diferença cultural, principalmente eu, com o papel de mãe, tento me policiar, muito igual você está falando ali. Uma mãe americana versus uma mãe brasileira, muitas vezes a mãe brasileira no excesso de cuidado, não sobe na árvore, vai cair, vai se machucar, vai ter que ir para o hospital. E a mãe americana, se o filho sobe e cai, ela fala, levanta e vai de novo. Talvez nesse sentido, de fato, de você encorajar e até mesmo, né, não ali proteger demais. Aí você está falando, não tira a parede ali no meio do caminho. A gente vê poucos pais, talvez, tendo esse tipo de pensamento, né, por conta de uma proteção. Você acha que acaba sendo muito essa cultura do brasileiro que acaba, de alguma forma, impactando assim? E nas empresas também, né? Você querer que as pessoas mais jovens façam aquilo dentro dessa caixinha, dessa fórmula que você fez lá atrás, né? Não é assim, como a gente tentou dizer. E na família e em casa também. Existe também um conflito geracional e cada idade, você tem filho pequeno, você sabe que são jeitos diferentes de educar, de tratar, de negociar, de desafiar, palavras diferentes. Tem palavras que gravam para sempre na vida do filho, né, e ficam com aquela memória lá, tipo, papai vai ter que trabalhar. O moleque cresce achando que trabalho é obrigação. Ter que. Olha que coisa simples, mas que é poderosa. Então, se você sabe disso, você tem essa consciência, você vai se responsabilizando a cada fase da sua vida. E o que o modelo americano de empreendedorismo, que eles são empreendedores desde pequenininho, da venda de banquinha de vender limonada, né? Limonada é exatamente isso que você falou, esse exemplo de vai lá, cai da árvore para você subir de novo e cair de novo, até você aprender a não cair mais. Até você entender que é outro galho que você tem que descer, até você entender que tem uma parede ali, até você entender que tem que fazer determinada coisa. Então, esse é um modelo que as famílias brasileiras não foram treinadas para isso. Eu digo meus filhos, eles foram treinados. Eu treinei meus filhos, né, para que eles entendessem que a vida é sobre quanto você apanha e não quanto você bate. Rocky Balboa nos ensinou isso há muito tempo, né? E eu fiz isso, cara. Eu desafiei meus filhos o tempo todo. E essa cultura... o Silicon Valley me ensinou bastante essa história da colaboração, mas não dá o caminho. Lá eles não te dão o caminho, eles te perguntam, te fazem perguntar por quê. E, o Simon Sinek, por exemplo, tem um livro, tudo começa com porquê. Né? Mas existe uma lógica para isso, porque se você sabe o porquê e o porquê não, todo o resto come o que é mais fácil. Né? Então, a vida em casa é assim. Por quê, meu filho? Desperta nele o pensar. O interagir, o perguntar. Por exemplo, eu fiz uma técnica lá em casa, eu sei que o assunto aqui não é esse, mas fiz ligado ao finanças, por exemplo, que é mesada. Eu nunca dei mesada para meus filhos, porque eu sempre achei que mesada era salário.
E eu não queria que meus filhos, com todo respeito a quem tem salário, mas eu não queria que eles tivessem salário. Eu queria que eles fossem desafiados e buscassem o seu próprio protagonismo. Né? Porque lá em casa, por exemplo, eu nunca dei coisas aos meus filhos que eu nunca tive. E geralmente os meus amigos, pais e tal, eles querem dar coisa, proteger. Eu nunca tive esse fliperama, vou dar para o meu filho. Não, velho, eu sempre ensinei coisas que nunca me ensinaram. Eu sempre busquei treiná-los para que eles fossem adultos fortalecidos e donos do seu próprio nariz. E, cara, vai lá, busca seu caminho. Não é o meu, é o seu, vai lá, vai fazer. Mas, pai, não, véio, vai buscar o seu. E tanto é que eu tenho um livro chamado Se Vira, Moleque, que é exatamente um pouco dessas lições do Se Vira, Moleque. Falando em livros, né, e com tantos projetos, livros e desafios, o que mantém sua motivação no dia a dia ainda? O que mantém minha motivação do dia a dia é a empolgação de fazer sempre um pouco mais e aprender todo dia. Eu acordo 5h30 da manhã, hoje um pouco também para me exercitar, mas eu acordo para aprender. Eu sou um aprendedor, Paulo. Eu aprendo o tempo todo e com todo mundo. Eu ouço, eu aprendo com qualquer pessoa. Então eu não tenho eu sei, ou eu que sei, só sei. Cara, só sei que nada sei. Então isso me motiva. Quando eu sei coisas novas, eu estou numa mesa, por exemplo, alguém fala uma palavra que eu não sei, eu vou louco para aprender, para estudar, para entender o conceito. Então eu escrevo muito. Todo dia eu escrevo um artigo, 2, em vários portais. Eu colaboro muito. O João escreve sobre tal coisa. Essa semana eu escrevi Fake While You Make It. O que tem a ver por que as pessoas fazem fingir até dar certo? Então eu escrevi sobre isso. Então sempre eu estou trazendo aprendizados que a vida vai me ensinando na porrada, que foi me ensinando na porrada, e que eu fui aprendendo e fui tentando traduzir, fui tentando mastigar isso para que isso ficasse de uma maneira mais simples, palpável para o mercado. João, para a gente encerrar, quem é João Kepler? Mas eu pergunto aquele João Kepler que não que a gente está acostumado, que a gente conhece, né? A maior referência do Brasil nesse segmento. Quem é você fora do business aqui, Eu João sou um Kepler? escritor. Eu sou um escritor, eu me considero um escritor. Eu adoro que se me chame, eu li teu livro. Não tem coisa melhor para mim muito melhor que qualquer foto. Eu tenho 11 livros, né, Paulo? Então, eu tenho uns 6 best-sellers. E aí, para mim, o cara diz assim, li tal coisa que mudou minha vida. Cara, esse é o João. Quando o cara diz, eu não quero uma foto, só quero falar com você. Então, muita gente encontra comigo nos lugares e se eu puder, eu paro para ouvir, porque eu quero ouvir, quero aprender, quero me conhecer, quero saber da história, quero saber das dores empresariais. Então, a escrita, os livros, eles me dão essa possibilidade de estar na tua prateleira, de estar na tua vida eternamente. Então, é o meu legado em vida, sabe? E o meu novo livro é um livro chamado O Ponto Cego Empresarial. É um livro que o último foi o Inevitável, e esse é o Ponto Cego Empresarial, que é justamente o que os empresários não conseguem enxergar dentro do seu próprio negócio. Dentro do seu próprio negócio a gente não enxerga, nem muitas vezes de dentro, nem de fora. Então, por quê? Porque é o ego, é o orgulho, é o já sei, é o não ouve ninguém, é um monte de coisa. Né? E eu traduzi isso em aplicações práticas, em situações do dia a dia que a gente não enxerga, seja ouvindo através de um conflito geracional, não ouvindo um jovem, seja através de negligenciando redes sociais, seja através de achando que não fazendo o básico bem feito, e achando que tem que crescer, expandir, mas o básico não está feito. Enfim, eu acho que a tradução do que é o João é um escritor. João, quero agradecer, foi um prazer enorme bater esse papo aqui contigo. Muito obrigada, fica o convite para voltar mais vezes. Opa, sempre que me chamar estarei aqui para servir. Muito obrigada, grande João Kepler. Muito obrigada a você também que está aqui acompanhando a BMC News. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.